Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Elcio, eu sou pastor adjunto aqui da igreja, o pastor Wilson é o pastor titular. Ele nos convidou para a gente estar começando, abrindo uma série de pregações, palestras que nós vamos fazer aqui para os homens. Começamos aqui nas sextas-feiras, pode ser que mude, mas basicamente o que o Senhor colocou no nosso coração é a gente falar um pouquinho sobre o planejamento financeiro com foco bíblico. E por que a gente está falando e vai insistir sobre o planejamento financeiro? Ainda no ano passado, nós lançamos um livro, esse aqui é o livro que nós lançamos, O Poder da Inteligência Espiritual nas Finanças. Foi algo que Deus colocou no nosso coração de muito tempo atrás, são experiências e caminhos vividos que pode alavancar muita coisa na sua vida. E nesse período todo que a gente ministra, eu sou de formação, formação cartesiana, né? Eu sou engenheiro, fiz alguns cursos de pós-graduação na área de gestão e planejamento, e produtividade, e gestão de pessoas. Tem uma empresa de consultoria e a gente fala muito na consultoria sobre gestão, sobre capacitação, fala muito sobre planejamento e produtividade. E aqui nós vamos focar no planejamento financeiro. Tudo que está aqui vale para a sua vida, todos os campos da sua vida. Mas a gente aqui quis priorizar a parte financeira. E é uma área nevrálgica. A gente tem sentido essa dificuldade, né? Na igreja, nas pessoas, as pessoas à nossa volta. Então, que você fique tranquilo, mas que também a gente queria fazer algo prático. Ou seja, não adianta a gente chegar aqui e dar mais uma palavra, mais alguma coisa que vai acrescentar na sua vida espiritual, mas você vai sair daqui e amanhã continuar do mesmo jeito, com os mesmos problemas, os mesmos caminhos. E tem gente aqui que já pratica algumas coisas, mas tem gente que não pratica. Então a gente vai procurar falar de alguns pilares, né? Então, sempre baseado naquele texto que eu gosto muito, de 2 Coríntios 9:8, que diz assim: e Deus é poderoso para fazer com que toda graça, diga toda graça, lhe seja acrescentada, para que todas as coisas, diga todas as coisas, e em todo tempo, diga todo tempo, e tendo tudo o que é necessário, transbordem em toda boa obra. Diga, toda boa obra. Você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele está potencializando aquilo que Deus pode fazer para você em todo lugar, a todo tempo, em toda necessidade, a todo local. E a gente vê as pessoas patinando e com problemas nessa área, né? Então a gente vai falar de alguma coisa aqui, que vou tentar passar alguns pilares, né? Porque quando a gente vai fazer uma gestão de projeto, tem alguns pilares que coordenam essa gestão de projeto. Quando você vai fazer um projeto, se você pegar o que é de categoria internacional, o PMI, o PMBOK, tudo que é mesmo standard, até no Brasil e no mundo, tem 5 passos básicos que num projeto você faz. Você faz a iniciação, você vai para o planejamento, você vai para a execução, você faz o controle e o monitoramento e faz a retroalimentação e o encerramento para poder fechar o projeto. Como o projeto financeiro é para a nossa vida toda, nós vamos só tirar essa parte que é a parte em que você faz o encerramento, porque nós nunca paramos e nós nunca paramos de planejar, nós nunca paramos de caminhar em relação à nossa vida financeira. E a nossa vida financeira determina muita coisa que a gente pode equacionar. Então hoje eu gostaria de focar vamos tentar nessas três apresentações, eu gostaria de focar na amplitude da visão. Né? Porque para você fazer um planejamento, você tem que ter uma visão, alguém tem que ver alguma coisa. Aí quando eu não tinha Jesus, eu olhava as coisas que estavam acontecendo, fazia as contas e fazia a minha visão. Hoje a gente tem uma nova ferramenta, né? Eu creio que a maioria das pessoas aqui, que estão aqui, que eu estou olhando, a maioria das que eu conheço, né? Algumas pessoas que eu não vejo faz tempo, outras que a gente vê sempre. A gente olha e verifica que a maioria tem essa linha de ter o Senhor, ter as coisas que Deus vai abrir, os caminhos que Ele vai abrir, para que você abra também essa vereda. E é interessante a gente entender que quando a gente amplia a nossa visão,
né? Nós vamos poder usar as ferramentas, que também nós vamos falar um pouquinho delas, que são ferramentas profissionais, para a gente poder rodar o ciclo, né? O ciclo PDCA, para quem não conhece, é uma ferramenta muito utilizada, uma ferramenta utilizada na década de 50, logo depois do término da guerra. Isso começou nas Forças Armadas, depois para os Estados Unidos, depois as pessoas transportaram isso para o Japão. Então, PDCA, em inglês, P é plan, de planejamento, D é do, de fazer, C é C de checar, e A é A de agir novamente em relação a tudo aquilo que você fez. Quer dizer, é uma constância a roda desse ciclo. Esse ciclo, ele se faz em todo quanto é projeto que você fizer na sua vida. Se você fizer esse ciclo bem orientado, esse ciclo bem encaminhado, com certeza você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo. Mas o que normalmente acontece? As pessoas imaginam um planejamento, que é aquilo que ela quer ver que vai acontecer no futuro, né? Ela se baseia no presente, mas muitas vezes ela não dá manutenção. Ela olha lá, ela faz um planejamento, ela não faz uma correção. Ela está executando, mas ela não checa, ela não verifica, ela não retroalimenta. Ela não olha que um ano é diferente do outro e uma coisa é diferente da outra quando você tem uma nova visão na sua vida. Eu, por exemplo, sempre fiz o meu planejamento de um curso que eu fiz desde 1980. Eu aceitei Jesus em 92, então de 80 a 92 eu sempre fiz aquilo que estava na minha cabeça. Quando eu comecei em 92, 93, já comecei a ler a Bíblia, em 94 eu comecei a mudar meu planejamento, porque aquele que me inspirava era diferente, os meus anseios eram diferentes, e aquele planejamento foi aumentando, aumentando. Eu sempre fiz o planejamento em todas as áreas da minha vida, todas, desde 1980. E não me arrependo disso. E vou falar de algumas ações para você que a gente às vezes não fala no púlpito, para não achar que a gente está com muito orgulho ou muita coisa. Mas eu tenho que falar para vocês, para você ver que se você apertar o botão certo, ligar o interruptor certo, dá certo. Dá certo. Mas só que você tem que fazer a coisa certa, no tempo certo, a checagem certa. E outra coisa, quando você vai fazer um planejamento financeiro, não fique imaginando no que você ganha. Tem muita gente, quando você fala, mas você está falando de uma coisa que você ganha. Não, mas eu nunca ganhei. Cada um começou realmente de baixo, eu tive que começar sem nenhuma herança, sem nada, absolutamente nada. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, tenho 66 anos, trabalho há 53 anos, e sei o que foi o meu começo, sei o que foi você trabalhar com 13 anos, o que foi você trabalhar, fazer faculdade durante o dia e trabalhar à noite até 2h30 da manhã, para depois outro dia levantar 6 horas durante 5 anos e realmente começar às 7 para fazer a faculdade novamente, porque meu pai disse, eu posso te dar comida e bebida e casa, mas eu não posso te dar nada em relação à faculdade. Então a gente sabe o que foi isso. Então não é uma relação do que você tem, mas sim o que você pode fazer com o que você tem. Entende? Mas eu tenho. Não, não é porque você tem um bom emprego, não é porque você não tem um emprego, mas você precisa fazer corretamente aquilo que Deus coloca na sua mão. Então, por isso que a primeira coisa que a gente vai falar sobre visão. Vou tentar resumir um pouquinho do que está aqui no livro, pelo menos uns 3 capítulos a gente consegue falar hoje, mas bem resumido, mas porque o que interessa realmente é a gente sair daqui com uma missão. Né? A gente vai sair daqui com uma lição de casa, a cada semana, porque eu sinto também, porque vocês se pensam sobre isso, que muitos cursos que a gente faz, a gente pega esse curso, faz, é legal, a gente vai para casa, né, seminário, você fica animado, mas na verdade, se você não pratica aquilo vira pó, aquilo não vira nada, aquilo não alavanca a sua vida, aquilo não te favorece, aquilo não te alavanca, e o que nós queremos aqui é que isso te alavanque. É que isso mude a sua vida, é que isso mude a forma de você pensar, mude a forma de você ver sua família, mude a forma de você analisar as pessoas que estão à sua volta, muda a forma de você fazer seu planejamento. Por isso que a gente quer começar com a visão, tá bom? A visão vai abrir um caminho para a gente poder pegar o planejamento, poder colocar o planejamento em prática, poder depois seguir o planejamento. Então, lembra, fazer o PDCA completo. A gente planejar, a gente fazer, a gente checar o que a gente fez, retroalimentar e agir novamente. Quando você faz isso, você percebe que as coisas começam a clarear de uma forma que você diz, mas como? É possível? É possível.
tem jeito, porque eu digo sempre e falo para os jovens, muitos jovens, e eu dou consultoria, a maioria é jovem, e digo para ele, quando você tem Jesus, quando você tem as coisas espirituais, você faz uma alavanca espiritual, porque o que te atrapalha muito no teu planejamento, no nosso planejamento, é muitas vezes a gente ter o emocional que influencia no nosso, meu Deus, será que eu vou fazer isso? Muitas vezes você não precisa, mas você quer, porque você tem uma vontade firme, porque nós temos uma vontade firme, e vamos fazendo alguma coisa que é da nossa cabeça. Mas quando o Espírito, que é o Espírito que nos traz amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, nos acampa, nos anela, vem à nossa volta, o que acontece? É aplacado o seu emocional, e o seu emocional faz com que você não faça coisas né, que você faria automaticamente, porque, eu sou, eu quero, eu faço, eu penso e vou e executo. Não. Eu quero, mas meu mestre quer. Isso vai ser bom para minha família? O que eu vou fazer vai abençoar uma comunidade? Muita coisa nesses anos que eu ia decidir. Vou decidir, vou fazer, vou colocar no meu plano, mas abençoa as pessoas. Mas isso vai me chatear, não quero fazer. Não, mas qual que é o teu propósito? Qual que é a tua missão? Então nós vamos tentar aqui fazer como se você estivesse montando uma pequena empresa. A empresa é você, sua família. Mas para você montar um negócio e ir bem, você tem que saber qual é a visão, qual é a missão e os seus valores. Os valores nós temos mais ou menos já delimitados, que são valores cristãos, tal. Mas a visão e a missão, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Então aqui nós vamos tentar hoje esclarecer essa visão. Então, o primeiro ponto da nossa visão é dizer o seguinte: será que as finanças é um assunto, um tema espiritual? Será? Por que será que Paulo aqui, esse texto, né? E Deus é poderoso para fazer com que toda graça lhe seja acrescentada, para que todas as coisas e todo o tempo, em tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Paulo estava dizendo, Paulo era um homem que, segundo, igual a gente, um judeu, que fazia as coisas pensando que ele estava indo muito bem, de repente, literalmente, ele precisa cair do cavalo, para entender que não era aquilo. E ele achava que estava fazendo certo. Às vezes nós achamos que estamos fazendo certo. Quando ele vê, e ele está falando aqui, ele vai falar um pouquinho sobre doar, vai falar um pouquinho sobre semente, né? Ele está dizendo, olha, é possível, porque Deus é poderoso para fazer que essa graça te alcance. Então, acredite do fundo do seu coração, e realmente Deus é poderoso para fazer que toda essa graça te alcance. Então, não fique limitado por aquilo que você tem, mas sim pelo Deus que você serve, amém? Foque no Deus que você serve, não fica, vida, céus, hoje eu tenho isso, não tenho, não. E vocês vão ver que no planejamento, muitas vezes, na maioria das vezes, não é o que você ganha. Não é o que você ganha, é a forma que você gasta, é o jeito que você emprega. Gente, eu dou consultoria a algumas empresas, você vai pegar uma pessoa, às vezes tem 150 pessoas, mas parece incrível, eu oro, parece que vem dois idênticos, ganham a mesma coisa, tem uma mulher, tem um filhinho, tudo igual. Tudo igual, nunca teve herança. Às vezes comprou uma casa financiada. Eu faço questão de marcar, porque quem me conhece sabe que eu escrevo tudo. Eu faço questão de marcar. E engraçado, um vem com você e diz, ele sempre tem problema no cartão, ele sempre tem problema no cheque especial, ele sempre tem problema de não poder viajar, ele sempre tem problema de não poder comprar o carro à vista, sempre. E o outro, nunca tem problema no cheque especial, nunca tem problema no cartão, viaja todo, mesmo que modestamente, ganha, às vezes não é uma grande coisa, viaja modestamente, vai lá para a sua praia grande, para onde tem que ir, bonitinho, não tem problema com os que vai trocar o carro, espera, vou fazer um planejamento, daqui 3 anos eu vou trocar. Vai lá, coloca o seu dinheirinho, R$200, R$100 lá por mês, quando ele vai trocar, dá o carro dele, faltava 20 mil, está aqui os 20 mil. Mas como? São as mesmas pessoas, tem a mesma mulher, tem uma mulher também, tem um porquê que acontece essa diferença. Sim, sabe aonde colocar o recurso, sabe como fazer o recurso, sabe o que balizar, o que não balizar, o que fazer, o que priorizar, sabe o que é necessário, o que não é necessário. Eu preciso disso, eu necessito. Então aqui
Nossa primeira pergunta, gente, será que essas finanças realmente é um tema espiritual? Paulo diz que é um tema espiritual, porque ele diz que desse Deus é poderoso para fazer tudo isso. E se a gente entender, né, ele vai falar sobre semente, ele vai falar sobre finanças, e a gente deve entender que às vezes nós recebemos uma semente, Paulo fala sobre isso, e consumimos essa semente. Quando semente foi feita para ser plantada. Semente foi feita para ser jogada ao solo. Semente foi feita para ser, vai dar trabalho, vai arar, vai jogar, vai seguir, vai tirar as pragas, vai fazer. E às vezes a semente vem e você não sabe o que fazer com aquela semente. O que eu faço com essa semente? Semente é para produzir, semente é para reproduzir. Eu também aprendi isso depois dos 35 anos, porque eu aceitei Jesus, eu tinha 35 anos. Eu não entendia isso antes, mas fazia todas as regras cartesianas da posição para poder chegar lá. Então, será que é? Então Jesus, quando ele olha, fala muito sobre dinheiro, fala muito sobre administração. Se você pegar as parábolas, que ele vai falar uma coisa e outra, na média das 38 parábolas de Jesus, 16 vai falar de dinheiro, administração ou controle das coisas. 42% ele está falando sobre isso. Se ele está falando sobre isso, ele então confirma que o amor ao dinheiro é a razão de muitos males. Então, dinheiro é um assunto sim, as finanças é um assunto sim, importante. É tão importante que se você pegar dados americanos, e eu acho que brasileiro não deve ser diferente, 80% dos cristãos americanos dizem que tem algum tipo de dívida, já tiveram algum problema e chegam à conclusão que te pagaram na vida toda muito mais juro do que ele deveria, do que ele precisaria. Como? Sim. No Brasil isso deve ser pior, porque como você pega um cartão de crédito com 380, 420% ao ano, entra no rotativo e acha que vai dar certo, acha que vai pagar, acha que isso vai ser possível. Né? Você olha aquilo e fala, onde você acha que isso é possível? Não é possível em nenhum país no mundo. Não é possível nem na Argentina, que tem 100% de inflação. Você gastou 400, está 300, você ainda está dando acima do que teoricamente corrigiria teu dinheiro. Então, a diferença é muito grande, as pessoas não entendem. Então, é um assunto espiritual. Jesus está preocupado, porque nos Estados Unidos, são dados de lá, 50% dos problemas de divórcio, mesmo entre os cristãos, têm origem nas finanças. É muito, né? Então, quer dizer, a finança é um ponto de atrito. Então, Jesus já detetou isso, entendeu isso, e a finança é um ponto de atrito. Então, esse apego, né? Esse apego, e quando diz que o amor que a gente tem nessa fase, que a gente, esse egoísmo, esse poder excessivo que a gente acha que é ou que não é. Por que aconteceu tudo que aconteceu no nosso país de 2014, 2015, 2016, em relação às propinas, às falcatruas? Gente, pessoas que entendem, pessoas que são capazes, pessoas que têm cargos excelentes, pessoas que ganham hoje, um presidente, um diretor da Petrobras não ganha menos que 90, 100 mil reais por mês. O sujeito olha ali e diz assim, alguns na delação disseram o seguinte, eu achei que quando eu chegasse com 10 milhões, não é de reais, 10 milhões de dólares estaria suficiente para mim para toda a eternidade. Nós estamos falando de 50, estou arredondando, milhões de reais. Ele achou que estava bom, ele falou, mas a minha ganância, declaração é tanta, pega os dados, é tanta que eu não consegui parar. Então eu estou aqui hoje com 120 milhões de dólares. Então, vamos devolver, alguns devolveram 70 milhões de dólares. Não é de reais. Nós estamos... Pensa o que isso pode fazer quando você não tem uma linha de visão, missão e valores alinhados uma coisa com outra. Aquilo que você vê tem que ser a missão que você faz, alinhado com valores que você tem. E os valores cristãos vão indicar isso para a gente. Então, essa barbaridade que acontece muitas vezes é porque a gente acha que é ser autônomo. E essas pessoas acham que são autônomas, acham que vão caminhar, acham que vão... E vai dar tudo certo lá no final. Eu vou deixar toda a minha posteridade, eu vou deixar toda a minha herança, e as pessoas vão progredir. Ele acha que tudo isso é válido. E quando tudo isso é o quê? É você pegar o teu salário, como diz a palavra, e colocar num bolso furado.
que você vai colocar e vai consumir tudo, isso não vai parar, isso não vai ter elemento que segura. Então, tá bom. Então, se eu entendi que está na realidade, é um assunto espiritual. O segundo ponto, se ele é um tema espiritual, por exemplo, eu preciso o quê? Mudar a minha perspectiva. Muda a perspectiva. Perspectiva é aquele ponto que você está, em que tem um alinhamento, um ângulo, em que você de repente só vê uma coisa. Mas se você abrir o ângulo, você vai ver muitas outras coisas na sua linha financeira. Nós só estamos falando do financeiro, porque eu faço isso regularmente, desde 1980, no campo físico, mental, espiritual, profissional, familiar, social, desde a época de hoje, e não me arrependo disso, e checo isso no final de cada ano, pelo menos 8 a 10 itens cada coisa, para saber se eu vou chegar lá, e você percebe que essas coisas alinhadas têm tudo a ver com muitas vezes você não se ateve, você não percebeu, e você não orou em cima daquilo. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, nós estamos ampliando a nossa visão, né? Então, lá em Mateus 6,24, diz assim: ninguém poderá servir aos dois senhores. Mateus 6,24. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não poderá servir a Deus e ao dinheiro. Então, está dizendo aqui na palavra, você não poderá servir a Deus e ao dinheiro. Eu não poderei, ninguém poderá servir. Então, você tem que escolher. Quem que eu vou servir? Quem que é meu Senhor? Buscai primeiro as coisas do reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas eu tenho que ter um Senhor. Ô Senhor, isso aqui. Eu estou doido para fazer. Faço, não faço? Recebi um troco. Estou doido para não devolver. Devolvo, não devolvo? Tem uma coisa errada na minha conta. Estou doido para falar que está errado. Faço ou não faço? Aí você vai ter um Deus que vai te... faz, não faz? Orienta, não orienta? Então você vê coisas que você não acredita. Você não acredita, você vê pessoas, você atende gente, inclusive cristãos, né, que frequentam a igreja, que o marido não sabe o salário da mulher e a mulher não sabe o salário do marido. Eles dividem algumas coisas, mas você pergunta, como que está o orçamento de vocês? Ele diz assim, nós não temos um orçamento conjunto. Doido, a que senhor que eu sirvo? Eu sirvo esse senhor que eu conclamo e que eu amo e que eu... Ou eu sirvo quem? Eu sirvo a minha vontade. Não vou falar tudo, porque se eu falar tudo, ela vai gastar mais do que deve. Não, é porque você está fazendo errado, você está vendo o senhor errado, está montando a equipe errada, não vou falar um pouquinho no final sobre isso, mas é mais ou menos esse alinhamento. Esse alinhamento, nós temos que ter essa certeza do caminho que nós estamos indo, da proporção que nós estamos seguindo, para saber a quem nós servimos, né? Então é profundo, nós temos que identificar, nós temos que analisar, implantar a implantação da nossa visão. O que está determinando a nossa visão? Cada um é determinado por um processo. Algumas pessoas precisam da parte tangível, precisa ver alguma coisa para ter uma visão, ter alguma coisa forte no coração. Nós, como temos a parte espiritual, temos que combater e bater uma coisa com a outra, fazer bater a nossa visão com o que eu tenho de valores e com o que eu tenho de propósitos. E esse Deus vai nos orientar para isso, né? Existe uma história que conta que um grande visionário, né, um homem que mudou a história do entretenimento, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, foi o Walt Disney. Walt Disney, no século XX, ele tinha 2 filhas e ele morava próximo a Los Angeles, e quando ele estava ali, ele olhava aquilo e dizia assim, puxa, eu gosto muito. Ele tinha 2 filhas e ele levava essas 2 filhas, ele olhava, e quando no sábado ele ia levar as meninas, ele olhava de longe e via um grande clarão, e uma música alta. Ele dizia, aquilo deve ser alguma coisa. Ele gostava muito de carrossel, de coisa, e ele chegava, foi andando e chegou próximo. Quando ele chegou próximo, e ele tinha uma visão de entretenimento muito diferente, né? A gente sabe aqui aonde ele foi, né? Isso quando ele começou, ainda era a Disneylândia, né? Não era essa fase que agora tem a Disney World, né? Era ainda a Disneylândia. E ele olha, quando ele chega lá, ele chega próximo aonde tinha o carrossel,
tudo aquilo que era muito bonito, que era um borrão até bonito de longe, ele vai chegando perto, e ele olha e verifica que naquele carrossel onde tinha vários cavalinhos, várias coisas, primeiro que os cavalos do centro estavam interparados no chão, só rodava o do meio. E acha estranho. Quer dizer, então, que eu tenho tantas crianças aqui, só as crianças do meio é que vão rodar, só as crianças da lateral, só quem está do meio fica. E ele olha e verifica os cavalinhos muito descascados, desbotados, né? As luzes faltando uma, faltando outra, de longe parecia uma coisa, de perto era outra coisa. Então, a nossa perspectiva deve ir próxima àquilo que realmente Deus quer para a nossa vida e aquilo que nós estamos vendo. Senão, a gente olha de longe, nós devemos o quê? Ser intensos, ser intencionais, entrar mesmo no assunto para poder ver se a gente consegue liberar essas coisas. Porque muitas pessoas e muitos de nós, às vezes, você tem até uma visão. Não é? Sim, eu tenho uma visão. Só que visão sem ação é sonho. A gente tem visão. Eu conheço pessoas, principalmente que trabalham na área de vendas, eles vivem na ilusão há pelo menos 10, 15 anos. Sempre quando eu encontro eles, eles vão vender alguma coisa. Sempre quando eu encontro eles, eles têm alguma coisa para fazer. Sempre quando eu encontro eles, vai sair um grande negócio. E, cara, faz 15 anos que esse negócio não sai e ele continua tendo essa visão, sonho, sonhando, porque sem ação é sonho. Ação sem visão é perda de tempo. Meu irmão, se você está agindo e não tem uma visão de pequeno, médio e longo prazo, você está perdendo tempo. Não adianta a gente tentar, porque nós não vamos chegar, você não vai chegar a lugar nenhum, e ninguém chega a lugar nenhum, só agindo, porque você não tem um propósito, você não tem uma linha de tempo, você não tem um cronograma, você não tem um orçamento, você não tem um planejamento, você não tem um histograma, você não sabe o que vai fazer, qual é o tempo, qual é a forma, qual é o modo. E qualquer coisa na Bíblia, pode olhar, o cara pergunta, qual é o prazo? Você não está nem aí, você não sabe o prazo, não sabe o tempo, não sabe o que vai fazer, a forma que vai fazer. A Bíblia é muito clara, não tem coisa. Neemias, eu quero tal, o rei chega para ele, mudou, eu quero que você me diga qual é o prazo. E qual é o seu planejamento? Por isso que dá certo. Né? Nós ainda vamos, se Deus quiser, escrever um livro sobre Neemias, né? Mas demora, né, pastor? Demora, dá trabalho. Mas você sente isso com muita clareza. Então, a visão sem ação é um sonho. Ação sem visão é perda de tempo. Mas visão em Deus, mais ação, pode mudar a sua vida, pode mudar o mundo, pode mudar as pessoas que estão à sua volta. Amém? Quem crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se você tiver uma visão em Deus, você vai poder fazer um jeito em que, entendeu? Nós vamos colocar. Então, se você tiver essa linha, e claro, se você precisar de ajuda, pegue ajuda. Pegue ajuda. Ninguém faz nada significativamente sozinho. O cara quer tocar um planejamento de uma casa dele, nunca conversou com a esposa sobre isso. Nunca pediu para ela fazer um orçamento, nunca pediu para ela fazer. E toca, e acha que ele vai tocar e vai fazer. Nunca chamou os filhinhos, quando começa a entender, 8 anos, 9 anos, para conversar junto e acha que vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Você está fazendo uma carreira solo e Deus lá no começo olhou, teve uma visão e disse, não é bom que o homem esteja só. Farei dele uma esposa, uma adjutora, uma ajudadora idônea. Você não tem ela do teu lado, você está achando que vai tocar, vou fazer. Não, é meu planejamento. Não, é o nosso planejamento, é a nossa casa, é a nossa cama, é o nosso carro. Amém? Você não faz isso e acha que vai dar certo. Oh, meu Deus, vai dar certo. Oh, vida, oh, céus. Aí vira aquela hieninha, oh, vida, oh, céus. Nunca dá certo, óbvio que não vai dar certo. Você está fazendo uma carreira solo, de uma coisa que teria que ser em equipe. Então, as nossas decisões e não a nossa condição de vida determinam o nosso destino e, portanto, os resultados do balanço da nossa vida financeira. Então, não se iluda, faz que nem um judeu, não tem judeu que não tem um mentor. O que o Disney fez quando ele viu, ele não tinha, quem já assistiu o livro, quem já leu o livro, assistiu o filme, ele não tinha aptidão nenhuma para negócio.
Administração, zero, mas ele tinha visão. Ele diz, o que eu vou fazer? Pesquisando, ele viu que o irmão dele, o Roy, tinha essa grande capacidade administrativa de gerir as coisas. Pronto. Já pegou o irmão dele. Não seria nada, se ler os livros, que se não fosse o irmão dele. Ah, mas o irmão dele seria alguma coisa se não fosse ele? Não, porque ele tinha visão. Amém? Então não se iluda, não sei, vou fazer curso, vou perguntar para alguém que eu preciso, vou me informar, abra o coração. Uma das nossas é abra o coração. Então, o sujeito pergunta, meu Elcio, você já aplicou em criptomoeda? Eu falo não. Eu falo sim ou não. Eu pergunto para ele, você já estudou criptomoeda? Fala, não. Do jeito que está na internet, você nunca fez um curso de criptomoeda. Você quer fazer isso? Quero, mas você não estudou? Aí eu fui lá, fiz uns 3, 4 cursos, de grátis, você faz, tranquilo, né? Fácil. Mas você começa pelo menos a saber o que está acontecendo. Então, esse propósito é esse. Então, o quê? Nós estamos o quê? A visão, você é o quê? É o líder da sua casa ou não? Você quer se assemelhar a Jesus, você tem que ser sacerdote, profeta e rei. Ah, mas você é o bonzão, gostosão? Não, mas você tem que ser sacerdote, você tem que falar de Deus para ela, você tem que falar dela para Deus, e você tem que governar, rei governa. Ou você governa, ou Mamon vai governar a sua vida, porque tem 2 senhores, ou vai servir a Deus ou dinheiro. Mamon é o Deus do dinheiro, pagão. Se você não governar, não entender, sua casa vai para outro campo. Então, pare, pensa, o líder, o quê? A visão lidera o líder, certo? Você tem uma visão, vai te liderar. Mas ele pinta um alvo, onde você quer alcançar a tua visão. Ao mesmo tempo, você energiza as pessoas que estão à volta. Você vai, toca, põe o fusível, troca o combustível e vai. E quando você põe uma coisa no planejamento, eu lembro que quando eu punha para trocar um carro, minha esposa falava, mas eu não entendo de carro. Falei, não, mas pelo menos a cor, você não sabe, vai ser daqui 2 anos, mas você não... eu gosto, sei lá, prata, eu gosto, então, e marca? Não, você que sabe as marcas, não, vai ver na rua, você não vê um assim, para envolver as pessoas, né? Porque senão você vai fazer uma carreira solo. Então, importante, então é de Deus, nós já sabemos, vamos aumentar a nossa perspectiva e usar o quê? As armas espirituais do reino de Deus é o ponto 3. Se a gente não usar essas armas espirituais do reino de Deus, nós vamos o quê? Servir a outro reino. Eu sei, tem que saber que reino que eu sirvo, que Deus que eu sirvo. Quem me pauta, quem me guia. Quando eu pego as ferramentas do reino, nós temos muitas ferramentas para usar. Mas é importante eu saber. Puxa, então eu vou lutar para isso. Eu vou ser um sacerdote, eu vou ser um profeta e eu vou ser rei. Ah, rei porque eu posso pisar em todo mundo? Não, rei porque você vai ter humildade suficiente para perguntar para Deus e dar uma direção para a sua família, amém? E quando você insiste nisso, você fala, mas como que pode? Pode, porque às vezes você vê que é uma coisa simples, as pessoas não têm essa visão. Eu lá atrás vi o que aconteceu muito com principalmente com meu pai, com meu sogro, todo mundo dependendo, né? Eu tinha uma visão antes de Jesus, a visão de Jesus é que eu não iria depender de ninguém. Eu acharia que um grande trunfo que eu daria para meus filhos, eu não depender dos meus filhos, só nesse sentido. Quando veio Jesus, você já pensa nas viuvinhas, você já pensa na sogra, você já pensa na mãe, você já pensa nos amigos, você já pensa nos parentes que estão precisando. Vai ampliando a visão, você vai mudando, você fala, opa, é mesmo. Se Deus está me dando, eu vou fazer desse limão uma limonada. Então você vai potencializando isso de certa forma, porque você é sacerdote, né? Porque você vai contando com aquele que tem a verdadeira ferramenta. Vocês já pensaram se aquele garotinho, quando estava lá numa campanha de avivamento, Jesus estava lá, viu aquela multidão, né? Aquele garotinho que tinha só 5 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães de cevada e 2 peixinhos na mão. Jesus perguntou, gente, como nós vamos fazer para alimentar esse povo todo? Vamos mandar esse povo embora? Senhor, mas nós não temos dinheiro para comprar uma coisa tão longe. O que você tem na sua mão? Procura aí. Achou um garoto, um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Você já pensou se aquele menino falasse assim, não, eu não dou meus 5 pães e 2 peixinhos.
estaria como hoje? Nós não teríamos nem essa parábola, nem essa história verdadeira, que a gente crê nisso, para contar. Porque o milagre não teria sido feito. Então, se você tem 5 pão e 2 peixinhos, entrega esses 5 pão e 2 peixinhos para quem entende de multiplicação. Senhor, mas eu não sei multiplicar. Tem quem sabe multiplicar na sua vida e na minha vida. Esse Deus multiplicador, ele não é limitado, né? É mais ou menos isso, ele alimentou a multidão, e ele olha e diz, puxa, será então que quando eu entrego isso para alguém, mesmo que não seja algo tangível ou intangível, minha memória, as coisas que vão acontecer, porque quando você entrega, as coisas acontecem de uma forma assim, salutar. E nós vamos tentar essas 3 apresentações, 3 e pouco, o que der para a gente fazer, mas poder fomentar vocês para dizer, gente, não é o que eu tenho, mas é a forma do que eu tenho. Eu me lembro quando eu cheguei para minha esposa e disse, puxa, nossos filhos fizeram 13 anos, 14 anos. E ela disse assim, porque eu tinha um sonho, né? Lá atrás, eu tinha um sonho. Foi muito difícil a gente comprar o primeiro imóvel, foi muito difícil a gente comprar o primeiro automóvel. Então, meu sonho, que depois passei o sonho dela também, foi a gente, poxa, pelo menos, não precisa ser nada de muito luxo, mas pelo menos um apartamento bom, com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, novo, 2 garagens e tal, e um carro, puxa, a gente poderia passar isso para os filhos, né? E Deus poderia proporcionar isso para a gente. Então, eu me lembro como se fosse hoje, e quando nós começamos, eu comecei a contribuir, eu disse assim, não, pelo menos um carro, quando ele estiver lá por volta de uns 30 anos, vou contribuir uns 15, 16 anos, e eu contei isso em algumas coisas, o cara falou, mas deixa eu fazer a conta. Eu falei, você pode fazer, você vai ver como fecha. O judeu faz outra coisa, que é fazer o juro composto trabalhar para ele, e às vezes nós não aprendemos a fazer isso é de Deus. O dinheiro está ali, passivamente, ele vai trabalhando para você. Eu comecei a colocar R$30 por mês para cada um. R$30, vim reajustando todo mês, todo ano, pela inflação. Cara, quando eu cheguei, eles chegaram, eu tinha 30 e poucos anos, eu pude chegar e passar para eles um valor, não é um carro de luxo, né? Mas é um carro zero, novo também, médio. É muito gratificante. Começando com R$30 por mês. Aí você vai falar, você é louco, faz a conta, você vai ver que dá. 15, 16 anos, hoje R$30, para o meu netinho eu coloco 130, mudou. Porque meus netinhos são mais novinhos, e meu netinho já chega para mim e diz assim, ô vô, quanto eu tenho lá para comprar meu carro? Eu falo, ó, eu olho, o mais velho eu tenho um de 6, eu tenho um de 3 e tenho um de 2. E eu comecei com ele, já era uma potência maior, porque sempre eu começava com o limite, R$80, hoje é R$130, eu coloco para cada um por mês. O meu netinho pergunta, toda vez que ele vê, ô vô, vai lá olhar na tua agenda, quanto que eu tenho lá. E eu vou olhar, então o meu mais velho tem R$9.800, ele tem 6 anos. O meu do meio tem R$4.900, ele tem 3 aninhos. E o meu de 2 aninhos tem R$2.900, ele é mais novinho. Então começou dessa forma, para que a gente chegue também com a mesma base, assim como deu para fazer com os nossos filhos, a gente poder fazer com os nossos netos. Aí você pergunta, por quê? Porque eu creio na profecia, eu creio no Deus que é o Deus do dinheiro, eu creio no Deus que faz as coisas multiplicar, eu creio no Deus que vai te dar autodisciplina, que vai te dar autorresponsabilidade, porque nós temos responsabilidade com essas pessoas. O que nós passamos, eles não precisam passar, você não precisa ficar louco por isso, mas ele não precisa passar, pode ser mais gostoso, entendeu? É mais fácil. Então, quando a gente pôde fazer isso para os nossos filhos, né? E graças a Deus, há 3 anos atrás, nós cumprimos as 2 bases, tanto o valor do referencial a um automóvel médio, como dos apartamentos. E Deus proporciona, mas como? Deus faz, meu amigo. Mais uma vez eu digo, não é o que você ganha, mas é a forma com que você encara o que você ganha. É o jeito que você faz, a forma que você ganha, vai fazer isso. Então, nós precisamos fazer isso, porque Isaías 26, 3 diz, a gente tem que ter paz. Nós vamos falar um pouquinho de dívida em outras bases, tá? Hoje nós estamos falando sobre visão. Nós queremos aqui ampliar a sua visão, colocar uma cunha na tua visão. Você está vendo só uma coisa, a gente quer colocar uma cunha para você abrir, né? Vamos ter oportunidade de falar a meta que nós temos para a próxima semana, mas você precisa se abrir. Abrindo, você vai ver coisas que Deus vai te mostrar que você não veria naturalmente, como eu não via. E quando você abre, você coloca, você fala, mas Senhor,
Isaías 23:6, tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Ele vai te considerar em perfeita paz se você tiver um propósito correto, confiando em Deus. É difícil você desviar. Amém? Mas nós temos que ter esse foco, nós temos que ter esse cuidado. Se eu não tiver esse cuidado, a gente se perde, depois não sabe onde vai chegar. Então, é muito interessante a gente entender isso. Quando eu coloco as coisas diante de Deus, eu lembro quando ela me disse, pô, mas você está orando, você ora até, a gente ora, tem um dia da semana, normalmente de sábado, nosso sabá, a gente ora junto. E ela vinha orando, falou, pô, mas você está orando, colocando, eu vejo que você está colocando, sei lá, vai trocar do carro lá em 2025, você está orando. Eu estou orando, porque eu creio no Deus que eu sirvo, né? Lá em 2025 ele vai dar um jeito de achar, mas claro que estou fazendo a minha parte. Também estou guardando o referencial para poder chegar lá e dar o meu e não precisar financiar o resto, amém? E é tão doido que as pessoas não entendem. O meu penúltimo carro, e a gente foi, e eu disse para ela, eu quero uma SUV e tal, fui, fiz toda, a gente faz, test drive e tal, e eu gostei de um. O que Deus colocou no meu coração, eu gostei daquele. Eu gostei daquele, ela falou, você gostou? Eu gostei, eu achei tal, que está dentro das nossas possibilidades e tudo mais, tal. Mas você testou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu preciso de mais uma evidência. Falei, poxa, mas você não gostou? Você não tem um dinheiro, tudo certo. Mas eu queria mais uma evidência. Bom, resumindo, passou aí 3, 4 dias, me ligam da concessionária. Alô, senhor, sou eu, tal e tudo mais. Eu queria saber o seguinte, não foi o senhor que fez um test drive do carro, sim, assim, assim, assim? Fui eu. Ele falou, eu queria fazer uma proposta para o senhor. Eu falei, mas como? Como você sabe que eu gostei? Não é que o senhor gostou, e nós estamos aqui com uma condição diferente. Por quê? Nós vamos mudar o local e eu estou com um problema jurídico e ao mesmo tempo contábil, né? Eu vou ter que mudar as notas, e para eu mudar, eu tenho que pagar imposto outra vez, para mim vai ficar pior o molho do que o frango. Eu pego, mudo, não vendi ainda. Então eu quero fazer uma proposta para o senhor. Eu lembro que na época, se eu tirar a nota fiscal até amanhã, o senhor tem 15% de desconto. É considerável. Você pegar os valores do carro hoje é considerável. Orei e falei, senhor, está tudo aberto? Tudo aberto. Não tive dúvida, fui lá e já acertei e já virou. É mais ou menos isso. Por quê? Porque aquilo foi regado, né? Mas então, não. Quando você espera a oportunidade certa e tem a oportunidade certa, as coisas acontecem. Né? O meu último... E vai assim, se eu ficar contando aqui para vocês, eu vou contar só isso, mas eu não quero que vocês pensem que isso é porque Deus tem uma coisa especial comigo. Não, Deus tem uma coisa especial com cada um de nós. Nós somos meninos dos olhos dele, pode acontecer com você perfeitamente. O último, orei. Fiz N test driver, e aí a minha esposa, você gostei de um, mas e aí? Falei, calma, ainda vou ver e tal. Quando eu fui lá, o sujeito falou para mim, você tem 2 opções. Se você pagar agora, não vai chegar agora. Tipo, ia demorar 2, 3 meses. Não vai chegar agora. Está garantido. Se você não pagar, vai valer o que é de 3 meses atrás. Quando chegar, 3 meses para frente. Eu orei e falei, não, tá claro. Empresa idônea, tudo certinho, tal. Fui lá, depositei. Em menos de um mês, aumentou 20%. Você sabe o preço que está carro hoje. A gente não falar de valores. Menos de um mês aumentou 20%. Então esse Deus que vai conservar em perfeita paz, ele não vai te deixar na mão, amém? Amplie a sua visão, mostre o que ela tem, porque planejar é você pensar no futuro de forma sistemática, implica em você pensar sobre eventos, como que esses eventos deverão ocorrer, quais as condições, amém? Nós não executamos objetivos, mas nós executamos atividades. Se nós executarmos essa atividade de forma correta, vai existir grande possibilidade dos seus objetivos serem atingidos. Amém? Mas nós temos atividades que você tem que cumprir. É tão louco que você vê na Bíblia as pessoas sonharem. Era revelação através de sonho. O Espírito não era um Espírito residente, né? Não era esse Espírito de hoje, Senhor, papapá. Aí você vai ver a Bíblia, muito disso. E eu tinha uma coisa, estou falando há 20 anos atrás,
eu converti há mais de 30, mas há 20, 25 anos atrás, eu sempre dormia e eu colocava um papelzinho na minha cabeceira, sempre, com uma caneta. Mas por quê? Não sei, vinha alguma coisa à noite, para eu lembrar depois, você esquece e tal. Eu vim e fazia isso sistematicamente. Um dia, eu estou orando, e vem um número. Um número. Não me pergunta, não lembro o sonho, vem um número. Eu pego imediatamente, vou lá e anoto o número. Só isso. Pego o número, pego a coisa, ponho no meu bolso, deixo no meu bolso e tem aquele número. Quieto. Tá? O pessoal vai viajar, na época eu era diretor de engenharia de uma empresa, o pessoal vai viajar e eu precisava, e nós estávamos participando de uma concorrência. Essa concorrência era uma concorrência muito grande, que tinha várias fases, mais de 2.500 unidades, mas aquele módulo era de 400 unidades, em torno de 400 e poucas unidades. E quando eu olhei aquele módulo, um belo dia veio, estava todo mundo viajando, a gente normalmente decidia qual o desconto que a gente ia dar, normalmente em conjunto. E aquele dia eu tive que decidir sozinho. Né? Eu orei, naquela noite e veio o toque. Lembra do número? Caramba, mas o que eu vou fazer com esse número? Eu pus a vírgula só no lugar que devia e coloquei o número na proposta. E eu lembro que eu coloquei o número e saí de férias. Né? E é muito importante as pessoas verem o que acontece para depois as pessoas poderem praticar. E saí de férias. E disse para a minha imediata lá do planejamento, né, que gerenciava o planejamento, assim que sair alguma coisa, eu quero que você telefone a hora que for, não tem problema que eu estou de férias, eu quero saber. Bom, eu estou indo, eu lembro que eu fui, e lembro que uma vez eu estava viajando, né, eu estava até de carro, eu estava viajando e aquela época não tinha que nem hoje, Bluetooth, recebe telefonema, parei o carro, atendi o telefone, e ela disse assim para mim, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, por quê? Porque todos os outros lotes nós tínhamos perdido. Todos. Ele falou, nós ganhamos. O número que saiu, o desconto que saiu, o menor desconto que saiu é nosso, nós ganhamos. Pra vocês terem uma ideia, hoje, esse empreendimento na faixa de uns 90 milhões de reais, mais ou menos. Nós ganhamos. Eu falei, não, ali eu parei, chorei um pouco. Fui embora. Porque minha mulher sabia, né, da situação e estava ali todo mundo, tal. Foi muito bom. Foi um choro de alegria. E aí passei. Bom, passei, quando eu voltei de férias, eles me ligam no escritório. Eu tô contando para vocês entenderem que às vezes não fala algumas coisas, mas para vocês entenderem que o Deus que a gente serve é um Deus que não tem limite, é um Deus que não tem proporção, é um Deus que não adianta você querer colocar numa caixinha e achar que vai dar tal. E eles recebem um telefonema, o pessoal do resto da diretoria estava ali, eu inclusive, a pessoa da outra empresa, que tipo de 2.500, ele tinha ganho 2.000 e faltava essas aí que nós ganhamos. Ligou para a gente conversar em São Paulo, porque ele queria que a gente passasse para eles de alguma forma, é só você desistir, fica um segundo, tal, isso é normal, em concorrência, tal. Tem gente que até, não, eu te passo, mas você me dá, tal, a gente tinha intenção de fazer, e eu fui lá e conversei com ele, quando ele encontrou comigo, ele falou, olha, eu vou contar uma coisa para você, para ver se te convence. Ele disse, então conta. Falou, esses descontos tinham sido feitos e programados por uma pessoa só fazer. Você viu que nós ganhamos todos os outros lotes. E como tudo lá é nosso, vai ficar mais fácil a nossa logística tal, e tudo mais. Mas a pessoa, na hora que foi fazer, errou o valor que ela ia colocar do desconto. E aí vocês ganharam. Me mostrou que eles tinham decidido, me mostrou que eles tinham colocado. Esse cara, mas para a gente é importante fazer, você desculpa. Mas a pessoa errou. Então você não entende, não é para entender, porque o intangível você não entende, você pratica, você faz, você cumpre a visão, você coloca as coisas e isso vai te dando uma liberalidade para você poder o quê? Tocar outras coisas na sua vida. Então, que a gente possa sair daqui, desculpa pastor, não vou conseguir entregar os 15 minutos, mas só para a gente poder concluir e para a gente poder sair daqui com uma meta, né? Nós temos uma meta, né? Qual que é a nossa meta? A nossa meta
é pegar essa ferramenta nossa, né? Pegar essa nossa ferramenta, ampliar a nossa visão, para que depois a gente entre, propriamente dito, no planejamento, no orçamento, na execução. Vamos falar um pouquinho de dívida, mas para você sair daqui diferente, né? Por quê você vai sair daqui diferente? Porque a ideia é que a gente realmente possa sair daqui de uma forma clara do que Deus tem para a nossa vida, o que Deus quer para a nossa vida. Então nós vamos orar. Eu gostaria que você gastasse essa semana toda orando. Senhor, por quê? Senhor, para onde você quer me levar? O que eu preciso fazer no meu planejamento? Me abra, Senhor, o coração. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Arregaça o meu corpo. Pede aí 15, 20 minutos, meia hora por dia, mas faça todo dia, de preferência de manhã e à noite, para que você tenha uma experiência, porque eu não quero saber qual é a experiência, a gente não quer saber o que você tem, a gente não, igual quando a gente dá aconselhamento, não quero saber a tua planilha, mas é importante você saber o que Deus tem para você. Ele vai te revelar esses porquês, por que eu estou fazendo isso? Não, eu estou fazendo isso porque tem uma missão. Amém? Eu estou fazendo isso porque tem uma função. E as coisas vão fluindo de tal maneira na sua vida que você vai ver que você não é um mar morto, que cai coisa e só fica para você. Não! Nós somos um rio que vai passar, vai vir os afluentes, vai vir outras coisas, eu vou cair no mar, o mar não vai ter limite, e as coisas vão fluindo. De que forma? Sabendo que eu tenho um soberano. Mas que vocês vão perceber que nós temos lutas nesse meio do caminho. Quem eu sirvo, Mamon? Ou sirvo a Deus? É luta, nós vamos ter luta, embate. Então eu tenho um Senhor, eu vou ter lutas. Eu tenho que escolher a quem eu sirvo. E aí então vem a coisa de melhor, né? Você vai ter e você vai o quê? Você vai transbordar para outras vidas, transbordar para outras pessoas, transbordar em outros caminhos, transbordar em outras empresas, transbordar. Entendeu? É um princípio que Deus quer para a tua vida. E esse princípio que Deus quer para a tua vida, você me pergunta, então você vai dizer, puxa, quer dizer então como que eu vou fazer? Bom, em primeiro lugar, não se esqueça disso, é uma frase que eu gosto muito. Jogadores ganham partidas, só equipe ganham campeonatos. Jogadores ganham partidas, só equipes ganham campeonato. Não entre nessa sozinho. A minha mulher não gosta de conversar nisso. Não gosta, mas você vai precisar conversar com ela. Com graça, com carinho, com amor, com delicadeza. Mas você vai precisar conversar com ela. Porque você está falando da tua família. Amém? Quem aqui é casado? Quem não é, mas vai chegar lá. Vai já aprendendo para fazer, né? Quem aqui é casado? Estou vendo que pode ser algumas pessoas que não são casadas. Mas quem tem família tem que fazer isso. Ah, meu filho já entende. Coloca o filho também. Ele já vai entender que você tem um Deus que vê todas as coisas, que você tem um Deus que perscuta, que você tem um Deus que move. Meus filhos sempre souberam disso. E é diferente, você percebe. Né? Qualquer coisa que eles vão, pai, ora por mim, faz isso. Ele pode até não orar, mas ele quer que eu ore, porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Então, que a gente tenha isso muito claro. Então, ó, jogadores ganham jogos, somente equipe conquista o campeonato. Você quer conquistar o campeonato? O campeonato, nós estamos falando nós estamos falando de financeiro. Tua família vai ganhar, mas você vai ter que envolvê-los. Não deixe eles de fora, porque senão fica tudo vago. É até mais gostoso quando seu filho entende que você está orando, por exemplo, para reformar sua casa, para comprar uma nova casa, comprar um carro. Ele vai te pedir o iPad 23, que tal? A gente é assim, né? Vai subindo. Ô, meu nenê, eu não posso te dar. Eu vou ficar com 14, com 11, com 10, porque o papai e a mamãe estão pensando em ter, realmente, você não quer ter um quartinho mais bonito, você não quer, ok, você vai convencendo e eles vão vendo o que realmente ele necessita ou o que ele precisa, porque tem coisa que eu só quero, mas eu só quero. Eu preciso, vai chegar a hora de você fazer isso. Durante muitos anos, eu entrei num restaurante e só olhava o lado direito. O lado direito me balizava, que é o preço. Hoje eu posso fazer diferente, mas demorou para eu fazer isso, amém? É a mesma coisa. Por enquanto, eles vão saber que eles vão ter que ter uma prioridade, né?
Eles vão ter que ter uma prioridade, e essa prioridade vai fazer diferença na vida deles. Então, coloque isso diante de Deus, essa visão Deus vai dar para que nós depois chegamos, né? Nós vamos ter a visão, nós vamos ter o planejamento, nós vamos falar da execução e nós vamos falar do monitoramento, que é o controle daquela visão depois que eu tenho o orçamento e tudo mais. Nós vamos dar tempo da gente falar tudo isso, acredito, a gente vai tocando. Agora, importante, você pergunta, puxa, quer dizer então que depois disso, tá, olha, mas eu não posso saber, é difícil, às vezes está falando o quê aqui, de ver o futuro, não. Você e eu não podemos saber o futuro, mas se nós formos muito amigos do dono da eternidade, o futuro vai ser revelado para você, amém? Eu quero ser amigo do dono da eternidade, quem quer aqui? Amém? Eu posso não saber, não sei do futuro, não sei, não entendo, mas o dono da eternidade que está dentro de mim, que conhece, vai me revelar e vai mostrar qual é o caminho, qual é a vereda que eu devo alcançar, amém? Então, fique ligado nisso. Depois de tudo isso, eu só vou ler para a gente encerrar. Salmo 25, de 12 a 15, diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? É Davi falando. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ele viverá em prosperidade. Seus descendentes, viu, herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Amém? Então, se os nossos olhos estiverem voltados para ele, é visão. Nós estamos falando aqui de perspectiva e de visão. Vamos orar essa semana toda para que Deus abra a nossa visão. Entre com uma cunha mesmo, alguma coisa vai doer, você vai ter que deixar, porque depois você vai ter que definir seu planejamento lá na frente. Planejamento, uma das ferramentas é o orçamento. Então, calma, por enquanto é isso. Vai envolvendo a sua esposa, vai envolvendo os seus filhos, quem pode, não o nenezinho, filhinho que não entende. E você já vai falando sobre isso, já vai pensando num planejamento, já vai pensando numa postura, numa posição, para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam bem alinhadas. E uma frase que eu gosto muito de Aristóteles, que diz o seguinte: nós somos o que repetidamente nós fazemos. Por isso, a excelência não é um mérito, e sim um hábito. Habitue-se a buscar a excelência. Ela vai vir para você de uma forma que você vai falar, puxa, habitue-se a utilizar a bênção da dádiva do outro que está do teu lado. Sabe por quê? Porque eu, sozinho, posso fazer poucas coisas, mas eu posso fazer o que o Rinaldo não pode. O Rinaldo pode fazer o que eu não posso, mas juntos nós podemos fazer coisas grandiosas. Amém? Que você possa fazer isso com seus filhos e com a sua esposa, para que a gente aqui, na sexta-feira que vem, você tenha essa visão implantada no seu coração e diga, eu já sei por onde eu vou. Eis que não vou por ali, mas eu vou por aqui. Porque o meu Senhor, o dono da eternidade, me encaminhou qual é o meu caminho, qual é a vereda. Amém? Que Deus abençoe. Palmas para o Senhor.